A radioterapia é um dos tratamentos mais importantes e eficazes no combate ao câncer de cabeça e pescoço. Então, nesse vídeo eu vou explicar como que ela funciona e o que você pode esperar durante o tratamento. Então, se você está passando por essa situação ou conhece alguém que esteja, fica com esse vídeo que eu vou te explicar como que funciona o processo e como a radioterapia é uma grande aliada no combate ao câncer. E o que é a radioterapia para o câncer de cabeça e pescoço? A radioterapia ela é utilizada com a entrega de radiação, como os raios-x de alta energia, na região do tumor, e ela é frequentemente utilizada depois de cirurgia para eliminar qualquer célula que tenha remanescido, a cancerosa, e então reduzir o risco de qualquer eventual recidiva, que é o retorno da doença. Em alguns casos ela é utilizada também como tratamento primário, nos casos que a cirurgia pode ser bastante debilitante para o paciente. E a gente tem basicamente dois tipos. O primeiro é a da radioterapia externa, que a gente tem dependendo do tipo de tecnologia, mas geralmente a máquina ela gira ao entorno do paciente, ela pode estar em algumas posições e alguns ângulos que são estudados, mirando sempre o tumor e tentando diminuir a dose ao em volta, né, para não reduzir os efeitos colaterais. E algumas máquinas mais modernas, elas até entregam esse tratamento enquanto estão girando, em movimento mesmo, e sempre modulando o feixe, cuidando da energia, sempre um planejamento muito bem preciso e pensado para a gente ter sucesso enquanto a gente tenta diminuir os efeitos colaterais. E o segundo tipo é o da braquiterapia, quando você coloca uma fonte radioativa diretamente, né, no tecido ali do tumor, e ela muitas vezes é utilizada quando o paciente já foi irradiado uma vez, então para evitar os danos de reirradiar, então qualquer complicação, né, de tratar duas vezes os tecidos sadios, a gente já vai e tem essa opção, né, de colocar uma fonte que tem um alcance limitado, a radiação, que daí a gente já coloca ali na região do tumor, então nesse caso diminui bastante os efeitos colaterais da reirradiação. Tá, e como que ela funciona na prática? Tem alguns passos a serem seguidos e o primeiro chama simulação, que é onde a gente vai fazer uma simulação de como esse tratamento vai acontecer nos diversos dias. E a primeira coisa é fazer uma imagem, então uma tomografia, às vezes até uma ressonância magnética para complementar. E nesse passo é importante a gente garantir que como o paciente ele vai ser posicionado para ser feita essa imagem, a gente consiga reproduzir na máquina. E por quê? A ideia é saber onde o tumor está e planejar de uma forma que a gente consiga entregar o tratamento para esse tumor enquanto a gente afeta o menos possível o entorno, ainda mais essa região que é cheia de órgãos importantes. Então, muitas vezes são utilizados máscaras que são chamadas termoplásticas. Elas são de um plástico que são aquecidos e muitas vezes em água quente, que daí o físico mesmo às vezes vai ajudar a moldar e ela vai pegar aqui a região da cabeça, muitas vezes até o ombro. Ela pode parecer um pouco assustadora, mas ela é bem furadinha, né, para poder respirar e ela aumenta muito a nossa precisão, porque daí a gente consegue ter um desenho certinho da anatomia do paciente, então a gente sabe que ele vai estar naquela posição que a gente fez a tomografia. Porque você imagina, se a gente vai deitar na cama de tratamento ou na cama de imagem da tomografia, a gente pode deitar cada hora de um jeito, e se a gente girar um pouco assim, por exemplo, um feixe que não deveria pegar na medula, por exemplo, algo que a gente quer evitar o máximo possível, a gente pode dar uma dose de radiação onde a gente não quer. Então, por isso a máscara é tão importante, que daí a gente sabe que está na posição que deveria estar, então a gente consegue reproduzir certinho. Então todo aquele planejamento ele pode ser executado com maior segurança. E o segundo passo é a aplicação do tratamento. Então naqueles diversos dias que o paciente ele vai ter uma pequena preparação no começo para poder deitar e colocar a máscara, para a gente poder reproduzir, se possível fazer uma imagem para saber se está tudo na posição, tudo certinho antes de começar. E aí depois que recebe o tratamento, então no total geralmente dura de 10 a 15 minutos. E no momento do tratamento, ele não
o paciente não sente, né? Ele é, na hora da entrega da dose, ele é indolor. Claro que com o passar dos dias pode ter algum efeito colateral, que eu vou mencionar depois, mas na hora do tratamento ele é bastante simples, como se fosse mesmo um exame de imagem até. Então aí a gente tem, para citar também, a gente tem uns efeitos colaterais e cuidados que são importantes. Então essa região, a gente pode ter algumas espécies de queimaduras na pele, a gente pode ter algumas mucosites, que são as feridas na boca, a gente pode ter a boca seca, a dificuldade de engolir. Então esses efeitos, eles geralmente aparecem após algum tempo do tratamento e podem persistir por um tanto. Daí é importante sempre ir conversando com o seu médico, pegar orientações, porque tem medidas que já aliviam esses sintomas e já ajudam no processo geral, né? Pode ter um enxaguante bucal, pode ter um creme para queimadura, e também, se tiver uma dificuldade de alimentação, pode se buscar ajuda de uma nutricionista que tem experiência com pacientes oncológicos, até uma fonoaudióloga para ajudar a como trabalhar se tem uma alteração aqui no músculo, né, no funcionamento. Então, a gente tem essa série de medidas para ajudar a contornar esses efeitos indesejados. Então, eu sempre digo que é importante, por favor, acompanhe, preste atenção nessas medidas e siga, né, que isso pode melhorar muito o seu conforto, o seu bem-estar, né, durante o tratamento, tá bom? Então, aqui, essa era a mensagem. A radioterapia, ela de fato pode ajudar bastante, como comprovado com tantos dados científicos também, como ela melhora as chances de sucesso no tratamento do câncer, especialmente quando ela vem complementar a cirurgia ou a quimioterapia. Então, o processo pode não ser tão simples, mas seguindo com a sua equipe multidisciplinar, né, de profissionais de saúde, você pode ter dicas de como aliviar algum possível sintoma. Então, busque o apoio adequado. E eu desejo tudo de melhor para vocês. Eu agradeço a sua atenção. Se tiver alguma dúvida sobre o processo, sobre a radioterapia, ou se quiser saber um pouco mais de algum tema relacionado aos tratamentos, por favor, deixa a sua mensagem aqui, tudo bem? Então, pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima.